Santa e eterna, bendita a palavra de Deus, juntamente com todos os obreiros daqui desta igreja. Eu quero oferecer toda a liberdade para que os irmãos assim possam tomar o vosso assento, porque conversa diz que houve de tempo, né, irmão? E nós temos que ir para aquilo que nos interessa, que é a santa e eterna, bendita a palavra de Deus. Amém? Senão nós não podemos ter o tempo. Amém, Santo? No livro de Levítico, no capítulo 6, e o versículo 13. Vamos lá, todos nós juntos. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mais uma vez, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Glória a Deus por isso. Amados e queridos irmãos, estamos nesta noite para junto compartilhar com os irmãos da grande e eterna bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo tema é um tema de muita importância, porque fala sobre altar. E altar, irmão, é muito importante, porque sem o altar nós não temos intimidade com Deus. E olhando na Bíblia Sagrada, dentro dos parâmetros bíblicos, quando se fala em altar, nós não podemos deixar de esquecer como tudo começou com o altar. Olhando na Bíblia Sagrada, nós observamos que Deus, ele chama Moisés, quando Moisés, ele vem tirar o povo lá do Egito, que Deus ordena a Moisés, que Moisés, ele atende os conselhos de Deus, e ele vai tirar o povo lá do Egito, que me chama a atenção, que quando Moisés vem com o povo, há um questionamento naquele momento, pela razão que o questionamento que há que Moisés, ali recebe uma ordem da parte de Deus. Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou te dar o anjo para ir com você. Eu te enviar o anjo. Moisés para de Deus, se a tua presença não for comigo, nós não sairemos daqui. Diga assim após isso: se a presença de Deus não for comigo, eu não saio deste lugar. Eu não saio deste lugar. Mas para ter presença tem que ter altar, amados e queridos irmãos. Porque sem altar não há presença de Deus. E preste bem atenção, o tema desta noite, dentro desse tema, eu quero colocar um subtema que eu quero dar nesse tema dos irmãos, das irmãs, é a importância do altar. A importância do altar. Porque tudo é importante, mas eu quero falar nesta noite sobre a importância do altar. Quando Deus, ele chama Moisés, e que Moisés diz: Senhor, nós não sairemos daqui sem a tua presença. O que é que acontece? Deus manda Moisés a subir o monte. Moisés vai orar, e quando Moisés está orando, Deus dá um projeto para Moisés. Deus dá a prenda do tabernáculo para Moisés. E no tabernáculo, no pátio, logo de primeira instância, tinha o altar do holocausto. O altar do holocausto era a maior peça do tabernáculo. Quando você saía do altar do holocausto, você estava da pia de bronze, aonde tinha água, onde o sacerdote lavava a mão. Quando você saía, aleluia, do pátio, você entrava no lugar santo, aleluia, do lado direito estava a mesa com o pão da proposição, e do lado esquerdo estava o o candelabro, e na frente do lugar santíssimo era onde estava o altar do incenso. No lugar santíssimo era onde estava a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da presença do Senhor Jeová. Agora eu pergunto a você, do tabernáculo, qual era a peça mais importante do tabernáculo? Todo mundo que prega fala que a peça mais importante do tabernáculo era a arca, porque a arca representava a presença de Deus, a arca representava a glória de Deus, a arca representava Deus com Israel. Mas, amado, tudo no tabernáculo era importante, porque para você chegar até a arca, você tinha que passar no altar do holocausto. Não ia até a arca, não ia até o lugar santo, se primeiro não passasse no altar do holocausto, o altar do sacrifício. Porque tem pessoa que ele quer chegar na pia de bronze, mas ele não quer passar no altar. Tem pessoa que ele quer chegar na mesa da pão dos proposição, mas ele não quer passar no altar. Tem pessoa que quer chegar diante do candelabro, mas ele não quer passar no altar. Tem pessoa que quer chegar na mesa, aleluia, no altar do incenso, mas ele não quer passar no altar do holocausto. Tem pessoa que já quer entrar lá no lugar santíssimo, na arca, porque na arca lá não estava a arca, é onde tinha a presença de Deus, mas ele não quer, aleluia, passar para o altar. Não, irmão, por essa razão que o tema que eu prego nesta noite é a importância do altar. Sem altar você não chega, aleluia, na pia de
bronze. Sem altar, você não entra no lugar santo, não passa na mesa do pão da proposição. Sem um altar, você não chega no tabernáculo. Sem um altar, você não chega ali no altar do incenso. Sem o altar do holocausto, você não vai entrar no lugar santíssimo, aonde é que estará a arca. Se você pode da glória, levante as suas mãos e adore a preciosidade. Aleluia. Responda um with false oh, Alamandoreme comandácia. Oh, aleluia. Nós precisamos, aleluia, primeiro passar no altar. Por essa razão que o tema é a importância do altar. Porque no altar o sacerdote oferecia o holocausto. Aleluia. Quando o sacerdote subia no altar, aleluia, aleluia, para oferecer o sacrifício, as suas vestes tinham que estar completas. Aleluia. As vestes sacerdotal era cumprida para quando subisse em cima do altar não aparecesse a sua nudez. Amado, querido irmão, estamos vivendo na época que parece que o povo tem prazer de apresentar as nudez, mas a Bíblia Sagrada diz que nós somos sacerdote. Aleluia. Então a nudez do sacerdote não pode aparecer, porque o sacerdote ele vai ter que subir no altar para oferecer o holocausto. E altar é lugar de fogo, e sem fogo, aleluia, não dá para queimar o holocausto, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, no capítulo 26 e o versículo 20: semeia o fogo, não havendo maldizente, cessará a contenda. Então primeiro você tem que estar no altar. A importância do altar. Talvez você possa dizer, mas a pia de bronze é importante, porque a pia de bronze é a única peça que a Bíblia não revela o seu tamanho, porque a pia de bronze ela é imensurável, ela é eterna, ela é grande, porque a pia de bronze com a água representava a lavagem pela palavra. A palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Aleluia. O salmista disse, aleluia, no Salmo 119 e o versículo 11: como purificará o mancebo o teus caminhos, observando conforme a tua palavra. Então na pia de bronze nós temos a revelação da palavra. Diga amém. Então na Bíblia nós temos a revelação da palavra. O salmista disse no Salmo 119, aleluia, o versículo 10: escondi a tua palavra no meu coração para não. É porque a pia de bronze revela a palavra. Mas o altar é importante. Você não pode ter a palavra. Se você tem a palavra e você não está no altar, sabe o que é que acontece? Você só pode pregar bonito, é só o conhecimento. Conhecimento que testemunho de Jeová tem, conhecimento que o Espírita tem, conhecimento que o Padre tem, mas ele não tem altar. Ele não tem altar. Ele não tem altar, porque altar é para quem tem comunhão com Deus, e quem tem comunhão com Deus. Eu sinto a presença de Deus. Quem está levando eu é de da minha santa. Quem tem comunhão com Deus levanta a mão. Aleluia. O altar é tão importante que o altar tem brasa acesa. Às vezes no nosso meio pode aparecer aquelas pessoas que falam mais do que a boca, que é fofoqueiro, que vem de lábios impuros. Mas a Bíblia Sagrada diz no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 6, diz que o profeta Isaías, ele foi entrando no templo, e quando ele vai entrando no templo, diz a Bíblia Sagrada que Isaías, ele vê a glória do Senhor, e ele diz: ai de mim, que eu vou parecendo que eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábio, eu vou perecer. E diz a Bíblia Sagrada que um serafim voou e foi lá no altar com Atenai, pegou uma brasa viva, uma brasa acesa, porque altar, aleluia, tem que ter brasa, mas a brasa tem que estar acesa. Pegou uma brasa acesa lá no altar com Atenai, já viu um serafim com a brasa acesa, e disse: Isaías, se o teu problema na língua, coloca a língua aí, que eu vou purificar. E com a brasa acesa tua, eu sinto que nesta noite o altar estará aceso aqui.
estiver aceso. Só tem cura divina se o altar estiver aceso. Só tem transformação se o altar estiver aceso. Só tem salvação de alma se o altar estiver aceso. Só tem libertação se o altar estiver aceso. E o altar que está aceso, levanta as mãos. Liga na boca da cidade. Oh, Ramadara Xanda Candaraia. Oh, a importância do altar. Aleluia. Altar é lugar de sacrifício. Aleluia. No Velho Testamento, o sacrifício era um animal que era colocado no altar. Mas agora mudou. O sacrifício no Novo Testamento é a minha vida, é a sua vida, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos, no capítulo 12: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, que é o vosso culto com raciocínio. Então, no Novo Testamento, o altar é minha vida, o altar é a sua vida. E se o altar não tem fogo, não tem a presença do Espírito Santo. Aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8: e receberei a virtude do Espírito Santo, e serei testemunha tanto de Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga amém. Então o altar no Novo Testamento é a minha vida e é a sua vida no Novo Testamento. Então no Novo Testamento nós temos que oferecer um sacrifício santo e agradável a Deus. Porque se esse sacrifício não for agradável a Deus, não tem resposta. Mas sabe por que vai ter resposta nesta noite? Porque nós estamos aqui no propósito de buscar a preciosidade do Rei do Rei e Senhor do Senhor. E nós estamos entrando no, aleluia, sobre o altar para oferecer sacrifício. Porque você pode agradecer tudo, mas se você não passar primeiro pelo altar, você não, aleluia, vai ter sucesso na sua vida espiritual nem na sua vida material. Porque o altar é lugar de trabalho. O altar é lugar de trabalho. Isso quer dizer, se o altar é lugar de trabalho, preguiçoso não gosta de altar. E para o preguiçoso, a Bíblia Sagrada diz no livro, aleluia, de Provérbios capítulo 6 e o versículo 6: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para ele e você sabe, o altar é lugar de trabalho. Porque é lugar de trabalho. Se você não trabalha, vai juntar cinza no altar. E se ajunta cinza no altar, o altar não pega fogo. Então tem que trabalhar. E o que é que eu vou fazer? Faz alguma coisa, por favor. Levanta a mão, dá uma glória. Assopra essa power. Aleluia. Sim, meu Deus, aleluia. Deu a res, ele não honra, provas Deus está conosco, aleluia, glória. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Ela manda-se o rico,
os profetas disse, aleluia, Elias lança o desafio, e Elias diz, olha o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, aleluia. E eles, profeta de Baal, ele começa a clamar, mas quem tem altar com Deus, aleluia, ele tem profunda convicção que Deus é com ele. E diz a Bíblia Sagrada que os profetas de Baal, ele clamava, e Elias dizia, clama mais alto, estou vendo que o Deus esteja dormindo, quem sabe ele esteja viajando, e quando vai chegando perto do meu dia, Elias ordena que ele para, e Elias disse, agora chegou a hora de eu clamar, mas quando Elias vai clamar, o altar estava desconcertado. Que a resposta de Deus com o altar desconcertado não tem resposta. Que cura divina com o altar desconcertado não tem cura divina. Que é batismo com o Espírito Santo com o altar desconcertado não tem resposta. Que a salvação de esposo com o altar desconcertado não tem salvação. Que a libertação do teu filho, aleluia, com o altar desconcertado não tem libertação. Que a porta aberta com o altar desconcertado, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Eu, Senhor, estou neste lugar. Sou que sou. Rating Fox de Walmart, Stickling Black Fox de Gideon Black the Lion. Eu entro com providência. Rain as fire in the former box night. É hora de entrar na minha presença. Rating os box da águia. Eu estou convosco. Levante as suas mãos e adore a preciosidade do reino dele e Senhor do Senhor, porque ele está atribuindo toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a honra. Ele está conosco, ele está conosco. Sabe nesta noite a unção divina e o poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! O altar dele está em ordem. E quando ele olha, Elias diz: o altar está desmantelado. Deus não responde. E o altar desconcertado. Elias pega, aleluia, pedra por pedra, aleluia, coloca sobre os seus lugares, aleluia, 12 pedras que na tipologia representa 12 tribos de Israel. E Elias diz: olha, agora traz-me aqui quando com água 3 vezes que dava 12 cântaros, e coloca enquanto eles olham, diz: olha, como é que pode, aleluia, a pessoa colocar o holocausto, a vítima sobre o altar, e ainda colocar água? Não tem possibilidade de queimar. Mas o nosso Deus, a matemática dele é diferente. A água para Deus é como que fosse gasolina, aleluia. Quando clama, ele responde. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia Sagrada diz que Deus criou um ferreiro para que assopre a brasa no fogo. E na noite deste dia, eu quero que cada um de vocês que se encontra aqui nesta noite, que possa ser um ferreiro, e que nesta noite se a cinza está querendo cumprir o teu altar, começa a soprar. Vai assoprando, 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 vai assoprando. Seja um ferreiro que assopra a brasa no fogo, seja um ferreiro que
Senhor, porque primeiro quando se levava a oferta para o sacerdote, aleluia, para o sacerdote oferecer no altar, quando o culpado levava a sua oferta, aleluia, o sacerdote pegava a oferta da pessoa que estava como culpado. Então o que era que acontecia? O sacerdote oferecia o holocausto em prol da vítima que tinha cometido o pecado. E o que era que acontecia? O pecado era perdoado naquele momento. A pessoa, sabendo que no Velho Testamento o sacrifício de animal cobria o pecado do homem, porque nós sabemos que para tirar o pecado só o poder do sangue de Jesus que liberta. Mas no Velho Testamento era oferta, aleluia. Quando ele oferecia sobre o holocausto, a sua oferta, que o sacerdote pegava a oferta e que ele oferecia um sacrifício em prol da vítima, a vítima era, aleluia, saía de posse de vitória, aleluia, quando ele chegava no altar. Mas o altar, para receber a vítima, o altar tinha que ter fogo. Por esta razão que a Bíblia diz que o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia, não é pecado, aleluia, que eu vou falar para vocês. Não, eu não gosto de fazer isso, aleluia, mas de vez em quando é muito bom. Olha para teu irmão, aleluia, com muito carinho. Se não for incomodado, aleluia, fala com muito jeito. Eu digo, meu irmão, como é que está o seu altar? Fala com ele com carinho, como é que está o seu altar? Aleluia. Como é que está o seu altar? Aleluia. Porque você quer ir logo para a pia, se você tem que primeiro passar no altar. Como é que está no seu altar? O altar é lugar de fogo. Aleluia, o fogo aqui representa a presença de Deus. Por que representa? Porque Deus, ele é fogo. Aleluia, a Bíblia Sagrada diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aleluia, que de repente veio um som, veio veemente e impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas, aleluia, por ele, língua repartida como que ele foi. A mulher assim, mas não é como fogo, foi como de fogo. Aí teve um pastor que chegou para mim e disse, porque o povo fala que o Espírito Santo, o fogo é o símbolo do Espírito Santo. Eu digo, meu filho, porque Deus é onisciente, onipotente, e o Espírito Santo também é onisciente, onipotente. Jesus também é onisciente, onipotente. Deus é fogo e o Espírito Santo também, ele é fogo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é Deus. Então se o Espírito Santo, ele é Deus, então ele também é fogo. E se ele é fogo, então como no Novo Testamento, aleluia, o altar é minha vida, é a tua vida, é a nossa vida. Então nós não vivemos sem a presença do Espírito Santo. Nós não vivemos sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Quem não pode viver sem a presença do Espírito Santo, levante as suas mãos e receba da parte de Deus a alegria do Espírito Santo. Agora a preciosidade do Rei e Senhor do Senhor. Altar é lugar de fogo. Mas preste atenção. Quando Moisés disse, eu não saio daqui sem a tua presença. Aí Deus deu uma ordenança para Moisés. Moisés sobe no monte. Mas quando Moisés sobe no monte, o que Deus queria era que todos fossem cheios da sua presença. O que Deus queria não era que só Moisés que subisse no monte, não era que só Moisés que fosse ao encontro com Deus. Naquele momento, Israel, ele perde uma oportunidade de todas as nações se prostrar perante ele como uma nação sacerdotal. Porque Deus queria naquele momento falar com todo Israel. Mas quando Moisés recebe a mensagem de Deus e que passa para o povo, sabe o que é que o povo disse? Manda Moisés. Vai tu, Moisés. Vai tu. Quantas vezes, irmão, pastor convida e nós queremos colocar outro, amados e queridos irmãos, se o seu altar está em chama, aleluia, você vai dizer que nem o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías, aleluia, que ele foi purificado, a palavra do Senhor veio, aleluia, ele a quem enviarei? O profeta Eliseu, mas que Senhor, envia-me a nisso, disponibiliza na obra do Senhor, aleluia, que tem o lado purificado e a presença de Deus no seu altar. Então quando chega no altar do holocausto, que é importante no altar do holocausto, então no altar do holocausto, a importância do altar do holocausto, ela é tão grande que eu não posso fazer qualquer coisa, aleluia, se não passar pelo altar do holocausto. Talvez você possa dizer, mas eu preciso de comer um pão, porque Jesus é o pão da vida. Eu preciso do candelabro, porque no candelabro tem um azeite, aleluia, da unção, o azeite da lamparina, tem um azeite, aleluia, que pode me sustentar, assim como
salmista Davi disse, aleluia, mas você precisa de passar pelo altar do holocausto. Você tem que passar no altar do holocausto. E no altar do holocausto tem fogo. Se tem fogo, tem a presença de Deus. Se tem a presença de Deus, tem alegria na nossa vida. Se tem alegria na nossa vida, tem comunhão com Deus. Se tem comunhão com Deus, aleluia, nós temos comunhão com o nosso irmão. Se tem comunhão com o nosso irmão, nós podemos dizer, aleluia, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, porque o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. Altar é lugar de chama, altar é lugar de fogo. Mas o que me chama a atenção quando eu falo sobre altar, então o que me chama a atenção é porque no altar eu tenho que colocar a vítima. Se eu tenho que colocar a vítima, tem que ter alguém para oferecer o sacrifício. Então eu como, tem que ter alguém para oferecer o sacrifício. A constância do sacrifício, o que era que gerava dentro do tabernáculo, na proporção que oferecia o sacrifício, exalava um mau cheiro, aleluia, exalava um mau cheiro ali dentro do pátio, e aquele mau cheiro poderia entrar no lugar santíssimo. É por essa razão que no lugar santíssimo tinha o altar do incenso, porque no altar do incenso, quando oferecia, no altar do incenso, o incenso, lá no altar, o que era que acontecia? Diz a Bíblia Sagrada que quando oferecia no altar do incenso, aquele aroma do incenso entrava no tabernáculo e não permitia que o mau cheiro do pátio entrasse no tabernáculo. Então o que me chama a atenção por isso é que se eu tenho a presença de Deus, se eu tenho, aleluia, fogo no altar, então a minha vida, ela não gera fumaça, ela gera fogo. Porque quando o altar está desmantelado, a pessoa só faz fumaça e não faz fogo. E quando faz fumaça, ela me começa a gerar contenda entre os irmãos. Sabe por quê? Porque a chama do altar genuína, aleluia, o fogo genuíno da presença de Deus traz alegria nos nossos corações. Quando o pastor aqui estava orando, que os irmãos estavam sentindo a presença de Deus, que os irmãos estavam falando línguas estranhas, e que a igreja sentia a presença de Deus, eu estava dizendo, Deus sabe o que é isso, Jeová? É porque a tua presença está aqui, e o altar não está fazendo fumaça. Porque quando, aleluia, muitas vezes a pessoa pode estar pregando, e pode ser até um animador de palco, mas nada pode acontecer. Você pode até se emocionar, mas não há transformação. Você pode dar da glória, mas quando sai da porta para fora, você está dizendo, porque o culto terminou daquela hora, porque o pastor orou, porque fulano foi assim. Mas quando o altar está com fogo genuíno, que é o fogo de Deus, você sai da igreja dizendo, oh glória, eu sou grato porque Deus falou comigo, oh glória, eu vou continuar indo na igreja. Aleluia, você não sai murmurando, você não sai falando mal do seu irmão, não, de maneira nenhuma. Sabe por que você não sai falando mal? Porque o altar é fogo de Deus, e quando tem o fogo de Deus, promove a alegria, aleluia, porque o fogo de Deus, ele vem pela palavra. Porque o profeta Jeremias, no capítulo 23, o versículo 29, ele diz, não é minha palavra como fogo e como martelo que me usapeia. Então quando você tem fogo no altar, você tem a palavra de Deus. Sim, quando você tem fogo no altar, o seu altar está enorme, o seu altar está consertado, você tem a palavra de Deus. Quando o altar está consertado, você não tem só a palavra de Deus, mas você tem paz, que a Bíblia Sagrada diz, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, segue a paz com todo, e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quando eu estou com o meu altar em ordem, eu tenho a paz com Deus, e tenho comunhão com meus irmãos. Quem tem comunhão com seus irmãos, levanta as suas mãos e glorifique a preciosidade do Rei do Rei e Senhor do Senhor. Quando o altar está em ordem, eu não só tenho comunhão com meu irmão, eu também tenho comunhão com meu pastor. Quando eu tenho comunhão também com meu pastor, eu tenho um pai com toda a igreja. Porque tem pessoa que diz assim, eu amo aquele meu irmão, mas o meu pastor eu não amo, é mentira. Se você diz que ama o seu irmão, não ama o seu pastor, que ora por você na madrugada, que geme por você, enquanto você está dormindo, o pastor está orando, então aonde é que está, aleluia, a sua comunhão? Então o altar consertado tem comunhão um com os outros. Sim, diz a Bíblia Sagrada. E quando eu leio na Bíblia Sagrada, aleluia, existem várias pessoas na Bíblia que apresentavam pessoas que tinham altar e pessoas que não tinham altar. Quando você pega na Bíblia Sagrada a vida de Abraão, quer
dizer pai exaltado. Abraão, que vem do original hebraico, isso quer dizer pai de uma grande multidão. Aí você pega Ló, veja a diferença. Ló não tinha altar, mas Abraão, ele tinha altar. Isso é uma grande diferença. A pessoa que tem altar, ele não se precipita. A pessoa que tem altar, ele diz: eu vou me embora, vou deixar tudo. Não. A pessoa que tem altar, ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então você veja que a diferença da pessoa que tem altar, diz a Bíblia Sagrada, que agora está Abraão, está Ló, e Ló olha para Abraão e diz: olha, aleluia, não dá para nós ficar mais juntos, porque havia contenda entre os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abraão. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão diz assim: olha, se tu escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Aí Ló, como não tinha altar, Ló é maior do que a cabeça, ele olhou assim, viu a campina verdejante, e ele disse: olha, escolheu, aleluia, primeiro. E Abraão ficou na vontade de Deus, aleluia. Então há a diferença de uma pessoa que tem altar e uma pessoa que não tem altar. Abraão tinha altar, então Abraão ficou na vontade de Deus. Pode escolher, tenha liberdade, porque eu sei que eu tenho altar, e aonde eu colocar minhas mãos, Deus vai prosperar, Deus vai prosperar, Deus vai prosperar. Então não fique triste, olha aqui, não fique triste. Se alguém se levantou contra você, se alguém falou mal contra você, se alguém disse que você não prestava, o importante é que Deus não desiste de você. O importante é que você não pode deixar apagar o pavio que fomeca. O importante que você não pode deixar é o fogo do altar, de maneira nenhuma. Se alguém está dizendo, deixe dizer. Se alguém está falando, deixe de falar. O importante é que o meu altar permaneça com a chama acesa. O importante é que o meu altar permaneça com a chama acesa. Diga amém. Mas para o altar permanecer com a chama acesa todo dia, de manhã, eu tenho que me levantar, chegar no altar, tirar a cinza, e a cinza eu tenho que levar para fora do arraial. Oh, aleluia. Chamando a caravas, o bom e a séria face, porque a pequenina coisa que o diabo vai falando e você vai guardando, e você vai guardando, vai falando, você vai guardando. Falou de ser cinza, falou mal do que ser cinza, sopra, manda para fora do arraial. Diz que você é feio ser cinza, porque quem tem a presença do Espírito Santo é comigo. Oh, alacamandacho e meu fácia. Diz que você quer se aparecer, isso é cinza. Vá soprando, manda para fora do arraial, porque o seu altar não pode apagar a chama. O seu altar não pode apagar a chama. Ainda que faça fé cair, além que mate Abel, porque ele recebeu a oferta de Abel, mas não tem problema. Mas continue com o seu altar em chama, continue com o seu altar na presença de Deus, porque sabe o que é que acontece? Altar na presença de Deus, você vai clamar. Eles podem falar o que falar, pastor, mas quem tem altar na presença de Deus, quando o negócio aperta, a dificuldade aperta, ele vai chegar. Olha, faz uma campanha para mim, vai orar na minha casa, vai orar por mim, vai orar por mim. Meu filho está assim, meu esposo, vai orar por mim. Aí você vai fazer o que? Você vai orar, porque no seu altar tem chama. Você vai orar porque no seu altar tem chama. Mas não deixa a cinza não, porque a cinza está em tristeza. Demênio, Harvard. Quantas demênio? Aleluia. Na nossa vida,
na nossa vida a angústia invade o nosso coração. E nós olhamos, Jesus, não dá mais. Mas você, quando você ler a Bíblia, diga a importância do altar. Não posso chegar em lugar nenhum. Eu não posso chegar em lugar nenhum se o meu altar não tiver chama. E a cara, eu sinto a presença dele. Eu não posso chegar em lugar nenhum se o meu altar não tiver chama. Porque há momento da nossa vida que a angústia bate. Há momento que nós ficamos feito Ana, não tem força para abrir a boca, não tem força para glorificar. Porque a prova é grande, a angústia é grande, o desprezo da família, além do desprezo de filho, pessoa que não entende, pessoa que não compreende. Mas Deus está dizendo nesta noite: tira a cinza, porque Ele vai acender e vai te dar vitória. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. As mãos de Deus estão nesta vida. Aleluia! Levanta as suas mãos, por gentileza. Lava, Jesus. Levanta as suas mãos, eu sinto a presença dele. Crente, nesta noite vai sair de posse de vitória. Porque quando você oferece o sacrifício no altar, você, quando sai dali, você sai de posse de vitória. Tem gente que diz, mas tem pregador que fala só sobre vitória. Nós estamos aqui para orar para Deus te dar vitória. Porque prova você já atravessa, você nem precisa chamar que ela vem. Perseguição nem você precisa chamar que ela vem. Mas bênção você tem que pedir aquele que pode dar. E nesta noite, essa campanha, não sei quem foi que colocou. Essa campanha foi um projeto de Deus. Porque aleluia, altar é lugar de vitória. Altar é lugar de vitória. Altar é lugar de sair abençoado. Manda aqui a minha face. Altar é lugar de sair abençoado e acender o Senhor que na noite deste dia tem crente que vai agradecer porque Deus estenderá as suas mãos na sua vida e vai te abençoar. Assim diz o Senhor: levanta as suas mãos com bandeira de vitória, dá glória. A glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele. Coloca sobre os nossos pés. Eu sinto a presença dele, aleluia. Se não foi incomodado, diga, irmão, nesta noite, dá um abraço bem carinhoso. Se não foi incomodado, dá um abraço bem carinhoso no teu irmão, diga, nesta noite. Dará que amassador é como a nascia. Aleluia, nosso altar, aleluia. Nós vamos assoprar, a cinza já saiu. Porque altar é lugar de vitória. Altar é lugar de vitória. Diz a Bíblia que altar é lugar de vitória. Se você na noite deste dia veio aqui com propósito, aleluia. Eu quero parar, mas eu sinto a unção de Deus aqui neste lugar. Alemanto de Cadaia, Laura Forgia. Do manto de Nastéria, Lasto Bonco e de Fácia. Ai, a Laura Fácia. Aleluia. Altar é lugar de vitória. Altar é lugar de vitória. Aleluia. Na noite deste dia, aleluia. Você vai sair daqui de posse de vitória. Porque o seu altar vai estar em chama. Se tiver problema, não tem problema. Porque o serafim vai pegar uma brasa do altar. E essa brasa vai ser acesa. E você vai sair daqui de posse de vitória. Quem acredita, levanta as suas mãos e dê glória. Quem acredita, levanta as suas mãos. Esta noite é noite de vitória, é noite de vitória. É noite de vitória, é noite de vitória, é noite de vitória. É noite de vitória, é noite. Com muito carinho, bate na mão do teu irmão, diga assim: nós vamos sair de posse de vitória. De posse de vitória, de posse de vitória, de posse de vitória. Porque o altar, aleluia, você não vai chegar em lugar nenhum se você não passar pelo altar, aleluia. Paulo pode clamar, alguém pode dizer que você não vai conseguir, mas você vai conseguir no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba! A Maguria Pacola de Nantes de Euforia, Uegos, Fogo, Anabadaque, Arrácia. Prova daqui as pega, morgue, a fax.
minha face. Aleluia, 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 aleluia. Para lá, meu correndo de a la face. Oh, glória a Deus. Adore a Deus. Toma ajuda. Glória a Deus. Aleluia. Adore a Ele. Faz tanto tempo que eu estou aqui. A sua paixão dessa Na tua presença em oração, como Jacó insistiu pela bênção, eu também tô insistindo. Me abençoa, Deus de Abraão. Hoje eu não vou sair daqui. Muda, Senhor, meu coração. Eu sei que a noite está passando, o dia vem raiando, preciso da bênção. Oh, Deus grande. toda a igreja. Deus, manda tua bênção, eu preciso. Manda sempre glória, eu necessito. Marquei este encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Olha, Senhor, eu estou insistindo. Muitos estão pensando que eu estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim. Tu sabes, Senhor, que eu acredito. Eu acredito. Você que acredita e adora o Senhor nesta noite. Você que acredita e adora a Eu vou Deus. sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Se alguém vai sair diferente, não levanta a mão e começa a dar glória nessa noite, porque a sua bênção já chegou. Aleluia! Hoje eu não vou sair daqui. Será que você podia profetizar isso na sua vida? Muda, Senhor, meu coração. Eu sei que a noite está passando, o dia vem raiando, eu preciso da bênção. Oh, Deus grande. Deus, manda a tua bênção, eu preciso. Manda sempre glória, eu necessito. Marquei este encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Olha, Senhor, eu estou insistindo. Muitos estão pensando que eu estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim. Tu sabes, Senhor, que eu acredito. Eu acredito. Se você acredita na promessa, adore ao Senhor. Hoje eu vou Essa mão por sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção.
vai sair diferente. Tenha a liberdade de glorificar o Senhor. Por já passando o telefone que tem direito. Levanta suas mãos e adora o Senhor. Sabe por qual razão? Eu tenho que adorar o Senhor, porque meu altar é um altar de Deus na minha vida. O seu altar é o altar de Deus. O seu altar não é altar de idolatria. Não, o seu altar não é altar de Baal. O seu altar é o altar que emana a chama do Espírito Santo, a presença de Deus, a unção de Deus, a alegria de Deus, a cura de Deus, a transformação de Deus. Então você que tem essa profunda convicção, levanta as suas mãos e diga: aleluia! Quinta-feira eu estou aqui adorando. Olha, vou trazer mais um aqui para adorar junto com o meu pastor. Quinta-feira eu vou trazer mais um. Quinta-feira eu vou trazer mais um. Vai, levanta as tuas mãos e diga: eu vou trazer mais um, porque meu altar está em chama. Altar em chama trabalha e traz pessoas para a igreja. Na noite deste dia, com a sua mão levantada, você que chegou aqui ainda, que ainda não confessou a Jesus como Salvador da sua alma, dá um sinal com a mão. Você ainda que não confessou Jesus como Salvador da sua alma, dá um sinal com a mão. Você ainda que não é evangélico, você ainda que não é crente, dá um sinal com a mão para me conhecer onde você está. Tem uma pessoa ali. Se você deseja confessar Jesus como Salvador da sua alma, por gentileza, vem aqui à frente. Uma das irmãs de glória. Glória a Deus. Oh, Jesus está conosco. O glória a Deus não impede salvação de alma, não, irmão. A segunda pessoa faz assim com a mão. Porque se quer livramento, irmão, tem que consertar o altar. A segunda pessoa, onde é que está? Faz assim com a mão. Ela está chorando. Vai molhando teu altar com lágrima, não tem problema. Porque Deus vai responder e dar vitória. Oh, sinta a presença dele aqui. Claro de fora mistério. We speak already in glory to Mohuno, the one where she talks and gets. Jesus está aqui, irmão. Sinta a presença dele neste lugar. A segunda pessoa, venha, por favor. Dá um sinal com a mão. Quero conhecer onde você está. Você está perto dele, seja um missionário, seja uma missionária. Você que está perto dele, está perto dela, ajuda neste momento. Aonde está a segunda pessoa? Dá um sinal com a mão para me ver onde você está. Aonde você está? Este é o momento. Muitas vezes você está esperando outra oportunidade, mas Deus te trouxe aqui com um propósito. A Bíblia diz que o dia da manhã traz cada dia seu próprio mal. Olha para mim, por gentileza. Você que o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite. A Bíblia diz que o dia da manhã traz cada dia seu próprio mal. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Me faz lembrar que eu estava evangelizando ali na cidade de São Lourenço da Mata. E evangelizei uma senhora que estava numa cama. E eu disse: Deus está lhe dando a última oportunidade. E a filha dela dizia: a minha mãe não pode ser crente, porque toda a vida ela foi católica. E ela sempre falava que na lei que ela nasceu ela há de morrer. Mas a palavra lei vem de religar aquilo que um dia no jardim do Éden foi ligado. Então Deus quer tornar a ligar ela em Jesus Cristo. Ela não pode. Vem amanhã, o próximo domingo você passa aqui. Eu digo: mas Deus está dizendo que é hoje. Eu não posso vir o próximo domingo. Insisti por 1 hora. Eu ia sair insistindo. Ela disse: não tem jeito, vem o próximo domingo. O próximo domingo, quando eu fui lá, que bati na porta, ela disse: a minha mãe morreu. Então o dia da manhã traz cada dia o seu próprio mal. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que o diabo preparou para você amanhã. Certo veio essa jovem aqui, que veio aqui à frente se decidindo para Jesus, confessando como o único suficiente Salvador da sua alma. O dia da manhã você não sabe o que o diabo tem preparado para destruir a tua vida. Mas o Espírito Santo te trouxe